Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. Meu nome é Iago Anon e antes de a gente começar o bate-papo, semana especialíssima de bate-papos, excelentes convidados aqui no NS Podcast, eu vou começar fazendo aquele pequeno adendo que todos vocês já estão acostumados, né? Um agradecimento especial ao SEB, nosso parceiro nessa jornada, trazendo convidados, ajudando a gente a se comunicar com cada vez mais pessoas da nossa área. O SEB que vem fazendo um grande trabalho para a educação física, sempre muito bom contar com o apoio do SEB, em especial da figura do professor Laércio. Então, meu agradecimento inicial para a gente começar lá em cima este podcast. Lembrando a todos, eu já falei isso acho que no Instagram algumas vezes, mas vou repetir aqui nos vídeos para o YouTube. Este podcast está sendo feito ao longo da semana. Então, assim, está entrando ao ar um podcast por dia, uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Normalmente, o podcast entrará 2 vezes por semana. A gente está fazendo isso porque é uma semana muito especial, a semana onde está ocorrendo, e eu vou colocar na tela que eu sou péssimo de memória, e eu não lembro um nome de nada, então eu preciso colocar na tela sempre para avisar o público. Está ocorrendo o 7º Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, nesse momento que está aí no ar, né? Então, pessoal, vocês têm dúvidas, vocês têm curiosidade, o link vai estar na descrição, corre lá. Lá vai ter a página completa, com todas as informações, e, em conjunto ao 7º Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, também está o 6º Congresso Internacional de Atividades de Aventura. Então, eu espero muito que vocês acessem o link que vai estar aqui na descrição. Todos os detalhes estão lá, desde a programação, participantes, está tudo ali. Então, assim, corra, dá uma olhada, é muito legal a iniciativa, é muito legal este evento, e eu espero muito contar com a presença, com a busca por informações. Isso é sempre muito legal para a gente conectar a nossa comunidade da ciência do esporte e da educação física aqui. E agora, começando de fato este episódio, queria primeiro, vou fazer um agradecimento especialíssimo a todos que participarão dessa semana, pelo seguinte motivo. Eu sei que é corrido a vida de cada um de vocês, e vocês toparam de prontidão fazer um podcast que eu avisei no áudio do WhatsApp que era longo. Então, assim, vocês terem topado essa iniciativa, queria agradecer do fundo do coração. Sei como é corrida a agenda de todo mundo que participará essa semana. E, Dimitri, além de te agradecer, obviamente, pela presença, vou começar fazendo a pergunta que eu faço a todos ao iniciar este podcast, que é, para além do Lattes, quem é você? Tem bastante coisa fora do Lattes. Coisas que acho que não são lá mesmo, né? Bom, eu sou um cara que foi para a educação física por desde muito cedo gostar muito da prática do esporte, etc. Nunca fui nenhum atleta, assim, mas sempre gostei muito, né, do jogo em si, de estar participando e tal. E aí isso me levou para essa carreira, mas além disso, eu gostava muito de atividades voltadas ao ar livre, à natureza, desde criança, assim. Eu tive a oportunidade de criança, meu avô tinha um sítio que fica muito próximo da nascente do Tietê, em Salesópolis, aqui no estado de São Paulo, né? E, cara, um lugar fantástico, com cachoeira, um lugar maravilhoso, assim. E aí eu, desde criança, ia nesse lugar. Então, eu tive um contato muito próximo com a natureza desde pequeno. E só depois de formado, já na graduação tal, e trabalhando na área, é que eu tive a oportunidade de voltar para esse tipo de atividade, mas aí com um olhar mais específico, de entender o que eu fazia. Porque eu já fazia um monte de aventuras na vida, mas eram instintivas, né? Coisas, até vou dizer, bastante perigosas. E daí é que eu começo a ter um olhar agora da educação física para essas atividades. E eu vou me colocando lá dentro da aventura de uma maneira vivencial, experiencial minha, né? E isso eu vou aproximar depois da questão profissional, pelo qual eu fiquei mais conhecido, que é o trabalho com aventura, na escola ou fora da escola. E aí, uma das atividades eu me especializei mais, que é a escalada, e vou dizer que ela ainda é a minha atividade que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer é estar nas montanhas escalando.
Tanto que agora tem uma academia de escalada, aqui em Jundiaí, onde eu moro, né? Então, eu acho que isso resume um pouquinho dessas outras questões da minha vida. E a educação física me trouxe algo que eu achava que era importante para a minha vida, assim, desde muito cedo, que era educação. E é só depois que eu venho fazer, assim, depois de já estar atuando na área, que eu venho fazer meu doutorado em educação. Então, isso é uma coisa que, assim, está no Lattes, mas me sentir professor sempre, né? Acho que é isso. Desde pequeno, assim, desde, sei lá, não pequeno, mas na adolescência, cara, uma das coisas que eu fiz primeiro foi, tinha uma época que eu tinha um time de basquete lá da escola, cara, e eu virei técnico deles. Eu estava no terceiro ano do médio, mas eu jogava e eu era o técnico da garotada. Então, eu gostava muito dessa coisa de estar junto, de educar, etc. Não que eu entendesse o que era, mas eu já queria isso. Eu fiz a conversa com o Raoni de manhã, né? Eu tô só para não mentir para o público, né? Eu fiz 2 podcasts no mesmo dia, então assim, esse é o segundo podcast do dia. Para mim, para vocês, está indo em dias diferentes ao ar. E eu compartilhei a história com ele, que eu acho que é bem próxima disso. Acho que a primeira vez que eu pensei em ir para a educação física foi por ser treinador no colegial. Ah, que legal. Semelhança, hein? Eu tinha aqueles interclasses que tem, né? Mesma coisa que eu. Eu tinha começado a usar óculos. Falei, putz, prática para mim agora não é o momento de quebrar o óculos, que eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Os meus colegas falaram, pô, Iago, assume a equipe. Você fica de treinador? Falei, faço. Opa. Que legal. E aí, quando eu vi, e aí eu acho que eu não contei para o Raoni isso, eu decidi ser professor de educação física nesse dia. Porque foi o seguinte, basicamente a gente ganhou o campeonato, assim, resumindo muito a história, a gente ganhou o campeonato ali, e era a turma do nerd. Então, assim, a gente não, enfim, menor perspectiva de ganhar um campeonato, ganhamos. E aí eu lembro que um dos colegas que tinha de sala tinha quebrado o pé por algum motivo, não vou lembrar qual, e a gente ficava na parte de baixo junto com os menores. Os menores ficavam longe da escada. Basicamente era essa iniciativa de proteção para eles. E aí eles fizeram meio que um corredorzinho polonês e começaram a bater palma. Não sei se na brincadeira, na sacanagem, mas fizeram. E aí eu vi todo mundo entrando, e eu sempre fui meio biruta da cabeça, eu usava o casaco preto, assim, para dar um estilo diferente do restante. Eu passei no final, um dos meninos ali me parou e falou, licença, ele fala, quero ser treinado por você. Olha. Aí eu, que legal. Obrigado. E entrei. No que eu entrei na sala, eu falei, é isso. É isso. É isso. E contigo muito parecido, muito semelhante a tua vivência nesse sentido. Muito semelhante. Eu tive essa experiência também e cara, eu tive um ótimo professor no ensino médio que eu falava, pô, esse cara é muito bacana. Um cara que ia além, assim, né, só do jogo em si. Que eu falava, puta, que cara bacana. Mas foi quando eu tive essa experiência também que eu falei, é isso que eu quero da vida. Eu estava em dúvida entre direito e educação física. E ali eu falei, não é o direito. Eu sou casado com uma advogada, cara. E umas 2 ou 3 vezes eu fui ao fórum levar um documento para ela, uma coisa assim. Eu falei assim, ainda bem que eu não sou direito. A primeira vez que eu fui no fórum, cara, eu cheguei lá, eu tava de bermuda. Eles não me deixaram entrar. Eu ia depois da aula, né? Aí falei, ai, caramba, eu voltei no carro, eu tinha uma calça, pus a calça, entrei no fórum. Falei, eu tô na profissão certa. E é uma coisa louca de explicar, porque a sensação de estar ali é muito única. Né? É muito única. E, assim, você falou do treinador no ensino médio, né? Do terceiro ensino médio. Eu queria voltar um pouquinho na tua história. Me conta com mais detalhe como foi a questão da infância, porque eu fiquei muito curioso, até pelo local que você descreveu, que parecia maravilhoso o local. Não, cara, meu avô já faleceu e ele, depois da minha adolescência, ele já tinha vendido o sítio dele. Mas a cidade de Salesópolis é uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, a cidade dos meus avós e tal. Minha mãe mora hoje lá, mas eu não morava lá, eu morava em São Bernardo. E aí, assim, para mim, as férias
escolares era ficar o mês inteiro em Salesópolis, ou o mais próximo que eu pudesse o mês inteiro, tanto no verão quanto no inverno, assim, janeiro e julho, eu ia para lá. E aí tem esse sítio próximo da cidade que eu podia ir a pé, não ia sozinho e tal, ia mais gente, mas eu ia a pé. E a gente ia fazer uma verdadeira, cara, era uma exploração, assim, a gente ia andando por uma estrada de terra, né, não tinha asfalto, na verdade não tem asfalto até hoje nesse lugar. Aí chegava num lugar, a gente tinha que ter um trecho alagado, a gente atravessava esse trecho alagado por um caminho, assim, e aí chegava lá no sítio, o sítio era bem rústico, e eu ficava ali, era o lugar melhor, as melhores memórias, lembranças que eu tenho da infância são desse lugar, porque era incrível, a liberdade, a possibilidade de brincar, a gente, para tomar água, a gente tinha que descer um morro com os galões grandes, ir lá pegar água e trazer, porque não tinha água potável lá na casa. E eu era criança, cara, eu comecei a fazer isso com 6 anos de idade, e vim até uns 14, 15 anos fazendo essas atividades ali. E aí, a nascente do Tietê é próximo, mas aí ela vem formando um rio e tem uma represa, que é uma usina hidrelétrica que meu bisavô construiu. Meu bisavô veio da Finlândia, esse nome Vu, né? Meu bisavô é um finlandês que veio fugido para o Brasil. E olha, essa guerra da Ucrânia, cara, contar as histórias assim que não tem nada a ver e tem tudo a ver com a minha vida, né? Meu avô veio fugido da Finlândia, porque a cidade da onde ele nasceu, a Rússia tinha invadido. Isso na Revolução Russa, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então ele foge da Finlândia porque a cidade, né, ia ser tomada. E ele, acho que na época devia ter 18 anos, assim. Aí ele pega um navio, vem parar no Brasil, e ele era eletricista, estão precisando de alguém lá para trabalhar com isso, e ele vem construir a usina hidrelétrica. Essa usina hidrelétrica abastecia toda a região de Mogi das Cruzes, Suzano, etc., até São Paulo na época. A quantidade de energia que ela produzia era suficiente para isso. Depois ela parou de produzir, hoje ela nem produz mais energia, ela virou um museu, mas minha mãe nasceu onde é essa usina hidrelétrica, né? Tinha umas casinhas dos colonos ali, e assim, o sítio ficava no alto, essa usina um pouco mais para baixo. Eu, na infância, a gente ia tinha uma porteira, a gente atravessava, já entrava é uma área de preservação ambiental, e eu cresci ali. A represa que forma dessa usina é linda, é isolada, pouca gente vai nesse lugar, e eu aprendi a nadar nesse rio. Então, antes de nadar em qualquer piscina, eu nadei nesse rio para aprender. E aí tem uma cachoeira linda, aí eu ia, cara, nadar na cachoeira, vivia a vida inteira fazendo isso. Descia, lá embaixo eu ia pescar. Era onde a gente pegava lambari, pegava tilápia, pegava outros peixes, pescava ali, pegava cara, um monte de peixe que a gente pegava lá. Enfim, essa era a minha infância, cara. Então, olha como eu fui crescendo, né? Aí depois eu voltava para São Bernardo, onde eu morava num apartamento, depois numa casa, mas aquela coisa de cidade, né? E aí a liberdade mais restrita, assim, mas minhas férias eram nesse lugar. Então, para mim, estar na natureza era o lugar melhor. Eu acho que essa ligação que eu tive na infância me levou para a aventura com muita facilidade. Hoje tem uma pedra em Salesópolis que chama Pedra da Represa ou Pedra do Roque, que é uma pedrona grande, cara. Eu escalo lá há 25 anos. Então, quando eu aprendi a escalar, eu descobri que na cidade que é da minha família tem uma pedra para escalar, cara, eu nunca mais. Toda vez que eu vou a Salesópolis, levo meu equipamento para escalar. É uma ligação muito forte que eu tenho com isso. E eu acho isso muito importante, porque dentro desse projeto que a gente está tendo aqui de podcast, eu imagino, e aí não é uma pretensão minha, obviamente, que a gente vai conversar com diferentes públicos. Assim. Então, assim, vai ter gente que já tem o doutorado, que já está na área, que veio aqui porque é muito interessado no teu trabalho, em te ouvir, vai ter esse pessoal, e vai ter um moleque de 15, 16, 17, 18 anos que vem aqui pelo tema. Assim, o moleque está decidindo o que ele vai fazer da vida e, ele está buscando informação. Então, eu imagino que vai ter muita gente desse tipo. E é bom ouvir esse tipo de coisa porque, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por futebol, que é a área que eu trabalho na educação física. Então, assim, é nessa paixão infantil que vai construindo a base, querendo ou não, assim, tem uma ligação muito forte. Quando o esporte te marca positivamente, ou quando as atividades esportivas, práticas de educação física, qualquer coisa do tipo, elas te marcam positivamente,
elas te geram um engajamento muito forte, muito, muito fora da curva. E eu vi histórias que nem essa, pô, fantástico demais. E foi interessante porque, assim, depois, assim, da adolescência em diante, eu fui praticar os esportes tradicionais, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, natação, atletismo, cara, fiz um pouco de tudo, assim, e eu nunca fui bom em nada, assim, ficou muito claro depois para mim, assim, que eu tentei a jogar, eu sempre participei de tudo, nunca era o craque de nada, né, mas ia participar, e gostava muito de estar junto, mas, e aí, na faculdade, eu tive a oportunidade de jogar capoeira, que é uma coisa que eu não conhecia, e também, pô, adorei praticar capoeira, e de fazer canoagem, e na canoagem, fazer na raia da USP ali, cara, eu falei, que negócio legal, primeiro é individual, depende só de mim, não tem equipe, e depois tem mesmo que sendo a raia da USP, que não é um lugar tão lindo assim, mas, cara, era um lugar de paz ali, de você ficar remando sozinho, seu cara, que bacana esse negócio. Então, eu dei uma primeira aproximada dessas atividades, e depois eu começo mais por acaso a entrar na aventura, mas entro nessas práticas e percebi, puxa, eu tenho mais a ver com essas do que com aquelas competitivas, tal, que eram legais, mas que agora parece que eu me sinto mais eu aqui, porque elas têm outro caráter mesmo, né? E eu senti uma proximidade maior com elas, mas isso foi um pouco depois. Tem uma questão aí, pelo menos eu sinto na tua fala, tá? Posso ser um equívoco meu. Tem uma questão da liberdade, que a competição não te oferta. A competição, de fato, não te oferta. Você não tem essa vivência tão prazerosa assim. Você tem a vivência prazerosa no sentido de resultado. Você obtém resultado, A obtém os vivência títulos. prazerosa, ela ocorre dentro de um leque que é restrito, né, de um cardápio restrito do esporte competitivo. Exato. É possível você jogar futebol só pelo prazer, é possível. Mas se você vai jogar com seus amigos, rapaziada, os amigos, você chama, vamos jogar bola, beleza. E fazer um churrasco depois, vai, aquela coisa, vamos jogar uma bola para se divertir. No meio dali, vira uma competição. E um quer ganhar do outro, e não sei o quê. Eventualmente, até algumas coisas ruins acontecem entre os amigos, né? Que um machuca o outro, tal. Não vou dizer por intenção, mas assim, porque a coisa competitiva é muito forte. E quando eu estou nessas práticas de aventura, se eu estou numa prática de aventura na natureza, é difícil pensar na ideia de competir. Essa ideia está fora do contexto. Até existe a prática competitiva. E aí tem um exemplo interessante, cara. A corrida de aventura é uma prática de aventura necessariamente competitiva. Então, várias modalidades esportivas, você tem a bicicleta, a corrida, o rapel, a canoagem, tal, várias modalidades, numa prova de orientação em equipes. E ela nasce como competição. Ela não faz muito sentido se não tiver competição. Porque desde que ela foi criada, Nova Zelândia tal, ela foi criada para ser um campeonato. Né? Monta equipes, as equipes têm que atingir uma meta de percorrer um trajeto do mapa, no melhor tempo, fazendo várias modalidades, sendo multiesportiva. Então, ela é competitiva. E eu, sabendo disso, né, não me interessava por ela. Porque eu falava assim, cara, eu vou passar por uns lugares lindos, que tem natureza e tudo mais, mas eu tenho que passar correndo. E ainda tem que ganhar do outro. Aí eu falava, pô, mas será que eu não vou poder parar e curtir? Então, eu não competia. Até que um amigo, uma vez, ele já estava competindo nisso, ele falou, Dimitri, vamos comigo, vamos entrar na minha equipe e tal. É uma prova de duplas, podemos fazer nós dois? Aí eu, puxa, Fábio, cara, nós vamos competir lá, cara. E eu falei assim, ó, eu não treino para isso. Eu tenho um preparo físico, mas eu não treino para isso. Eu falei assim, se a gente puder entrar e no meio, assim, eu falo, ó, Fabião, para mim deu, eu não vou nem completar. Tudo bem para você? Ou você vai estressar comigo e a gente vai perder a amizade? Aí ele falou, não, estamos nós dois juntos, Dimitri, esquenta não. Se você achar que não dá, não deu. Beleza. Falei, ter certeza? Depois você não me cobrava. Porque no esporte competitivo, você imagina que a gente está num time de vôlei. E aí entra uma pessoa ali para jogar que não tem habilidade. Aí ela vai jogar, cara, e toda hora vem a bola nela, ela nem pega. Aí todo mundo cobra essa pessoa. Eu falei, eu não quero essa cobrança. Já era adulto, né, cara? Não preciso mais dessa cobrança. Aí, beleza, fomos lá competir. E era uma competição, mas a gente entrou com um espírito muito solto, assim, muito tranquilo. E o lugar super legal, a cidade de Socorro, passamos por cachoeiras, atravessamos rios, subimos trilhas de bicicleta. Cara, foi fantástico. E aí, num ponto específico, a gente se perdeu, errou a rota. E aí a gente descobriu que para a gente completar a prova certinha, a gente ia
aumentar o nosso tempo de prova em 2 a 3 horas a mais. Aí você pensa, a gente tinha começado às 9 da manhã, a previsão, se a gente desistisse, era 3 horas da tarde. Mas se a gente fizesse a prova completa, ia ser 6, 7 horas. Aí eu olhei para ele e falei, Fábio, olha o mapa aqui, ó. Se a gente só desistir da prova e voltar para o início lá, beleza, nós vamos chegar 3 horas da tarde e eu estou satisfeito. Se a gente tentar voltar e fazer a prova completa, como ela tem que ser, passando nos postos de controle e tal, específicos que a gente perdeu, são 3 horas a mais. Eu não estou disposto. Aí ele olhou e falou, não, Dmitry, a gente combinou que vamos fazer o que dá prazer. Então, beleza. E a gente voltou. E por incrível que pareça, a gente voltou. E a gente perdeu pontos, né, por não completar a prova inteira, pela regra do campeonato. E depois a gente descobriu que a nossa equipe ficou em terceiro lugar. Porque, apesar disso, as outras equipes que tentaram fazer a prova inteira perderam mais pontos que a gente, demoraram muito mais tempo e sofreram muito mais. E, enfim, né, quiseram completar a prova inteira. Então, a gente ganhou o troféuzinho, eu guardei o troféu, porque eu falei assim, o espírito que a gente foi era o espírito que eu queria estar na natureza. E aí valeu super a pena. Mas se eu entrasse na neura de competir, eu lembro, cara, de 8 horas da noite, eu estava na cidade de Socorro, jantando, né, num restaurantinho assim, na beira da rua. E 8 horas da noite, ó, eu terminei a prova às 3 horas. 8 horas, tinha um casal passando na nossa frente, assim, que não tinha chegado ainda. Faltava meia hora para eles chegarem no ponto final. Falei, cara, esses aí estão no espírito competitivo e sofrendo. Mas, enfim, é um pouco esse espírito que me leva para a aventura, né? Porque, assim, como eu comentei com o Raul hoje de manhã, eu sou um cara muito competitivo, assim, muito. Então, assim, um dos pontos que eu saí um pouco da ideia de ser treinador, por exemplo, foi justamente pelo excesso. Eu sabia que aquilo não me fazia bem e eu não sabia sair daquilo. Então, assim, eu sabia que o estresse que me causava não era positivo, mas é meio que droga. Você não sai de qualquer jeito. Você não, hoje desisti, tô indo embora. Não acontece. Então você entra no estresse muito grande de competição, de campeonato. É o cara que não. É aquilo que você falou do jogador, da jogadora de vôlei. Vai entrar para uma competição, às vezes você vai ter alguém que não vai performar ali daquela maneira como o grupo está esperando. E ser na função de treinador ainda, você tem que controlar e gerir tudo aquilo, né? Assim, você não pode nem dar corda para a pessoa ficar sendo pressionada, e você também tem que ir gerindo o ponto que todo mundo quer performar ali, né? Todo mundo está em busca da performance. E eu só encontrei um pouco, e por isso que eu falei até da questão da liberdade, eu só encontrei um pouco disso, e eu não sou adepto, assim, não tenho vontade, mas ainda não pratiquei as atividades mais voltadas à natureza, eu só encontrei um pouco disso em meditação. Que foi um ponto que eu falei, ok, tenho uma liberdade aqui. Tenho uma liberdade aqui. Eu preciso me achar. É algo meio que, como você falou, do estar livre, né? Você está sozinho ali e fala, não, agora é comigo, é um prazer próprio. Eu só fui encontrar ali. E aí, quando você começou a falar, eu falei, caramba, tem um quesinho parecido ali. A pandemia, eu acho que ela abriu um pouco esse espaço. Eu vejo que yoga, né, que é uma atividade muito meditativa, muito de autocentração, ela cresceu muito na pandemia, por isso, né, as pessoas estavam confinadas, precisavam olhar para dentro, e muita gente começou a yoga agora, né, e isso é bom, né, para poder se conhecer, se centrar, e também a aventura tem muito disso, porque é algo que eu decido até onde eu vou, e eu me responsabilizo por isso. É como a meditação, né? Eu me coloco aquilo como um desafio e eu sigo naquele caminho. Não tem a ver com os outros, não tem a ver com ser melhor, tem a ver comigo mesmo. É uma disputa interna, né? Algo que eu tenho que vencer em mim mesmo, né? Eu não medito, mas assim, eu faço um pouquinho de yoga, mas meditar é muito difícil. Porque é uma luta constante contra o quanto a gente se deixa influenciar pelo meio. E na meditação você fala assim, não, agora sou eu. E não é fácil, é bastante difícil. Não, é complicado, porque você vai começando a meditar e o principal, pelo menos quando eu comecei a meditar, isso já faz algum tempo. Aliás, você falou que está em Jundiaí, né? Agora.
Quem me ensinou mora aí, que é o João Paulo Medina. Ah, que bacana. João Não Paulo sabia que ele Medina. morava na cidade. Eu trabalhei com ele na Universidade de Futebol, não sei se mora ainda, mas na época que eu trabalhei, morava pelo menos. E ele falava, Iago, você é muito estressado, cara. Assim, medita um pouco, vai aprender. E aí eu comecei a ir atrás quando ele me indicou, e foi muito nessa questão de caramba, eu preciso respirar. Assim, Vou te grande dar um parte exemplo. das... Vou te dar um exemplo, Como? porque a gente vai aqui para bater papo mesmo, então vou te dar um exemplo bacana. Esses dias, eu trabalho com a escalada, né? Eu tenho minha academia de escalada, cara. Então, esses dias eu levei um cara. Aliás, antes, vou aproveitar essa história e vou deixar aqui. Deixa aí já, enquanto você conta. Entra lá, galera, lá para curtir lá a Top Escalada e Fitness. E aí eu levei esses dias um amigo, né? Que ele está começando na escalada, está no esporte, ele queria escalar em rocha. Eu falei, bom, vamos marcar um dia, vamos levar você, né? E estou conduzindo ele. Para mim, aquilo é um dia de trabalho, né? Porque eu estou conduzindo alguém e tal. Beleza. Mas é o trabalho que eu mais amo, porque eu estou indo para onde eu mais gosto de trabalhar. Então, eu estou concentrado no que eu tenho que fazer, focado no que eu tenho que fazer, mas é um trabalho perfeito. Então, o dia estava ótimo, a gente foi lá escalar, chegamos cedo, vamos lá, estamos escalando, e conforme eu vou subindo, eu vou curtindo cada vez mais o momento. E eu me entrego nele. Aí o trabalho fica mais gostoso. E sai mais bacana. Então, o cara estava curtindo demais, assim. Apesar de ser uma experiência primeira dele numa montanha de 100 metros, o cara estava adorando. Só que o cara trabalha com TI. É um cara gerente de uma empresa, trabalha com TI. E no caminho que a gente estava indo para lá, que era 7h30 da manhã, indo de carro para o lugar, ele começa a receber ligações no celular e recados no celular. O celular dele começa a apitar direto. Porque, apesar de ser domingo, 7 horas da manhã, e ele está de folga, tinha um monte de gente no serviço dele, porque o serviço não para 24 horas, os caras cobrando ele, olha, para isso tal coisa. Aí ele, olha, hoje eu não estou trabalhando, tá, mas conversa entre vocês aí que estão trabalhando hoje, vocês resolvem. E ele tentando tirar o dele, e os caras não paravam. E durante a subida, as pessoas mandando mensagem para ele, assim, no meio do caminho a gente parou, olha, mas a gente está parado a, sei lá, 60, 70 metros de altura, pendurado na corda. E aí a gente para num ponto, ele pega o celular e responde um cara a mensagem, assim, tava pegando, tinha sinal lá, ele respondendo o cara, eu falei, o que você tá fazendo? Não, os caras estão mandando aqui, eu tô dizendo para eles, não sei o que, quebrarem o pau ali, mas que eu não posso fazer nada daqui onde eu tô. Eu falei, não acredito. E aí terminamos no topo da montanha, aí ele ligou pro cara, olha, papapá. Eu falei assim, cara, que coisa maluca, a pessoa não consegue ter um tempo para si. Uhum. Né? Eu acho que ele teria que desligar o celular dele, mas ele não consegue isso, né? Então, o quanto essas atividades, seja a meditação, a yoga ou a aventura, elas fazem assim, agora o importante sou eu. Então, não tem outras coisas, eu só vim fazer isso e a minha vida agora é aqui que eu vou colocar, esse meu momento e pronto. Mas eu entendo para ele como é difícil fazer isso, né? O cara trabalha, sei lá, 15 anos com isso. Né? Uma dúvida aí, mais curiosidade mesmo. Por exemplo, se eu, e aí não estou me comparando ao cara nesse sentido, mas eu tenho essa sensação que às vezes eu fico mais ansioso quando eu estou mais tempo sem mexer no celular, por exemplo, ou sem mexer no computador, ou sem estar num local onde eu tenha conexão. Você já pegou caras que você auxiliou na escalada ou algo do tipo, que o cara estava de fato ansioso por não conseguir pegar sinal? Você via que o cara estava mais diferente no sentido de comportamento? Em trilha, né? Que você vai passar o dia inteiro. Ó, estamos combinando, nós vamos fazer uma trilha. Trilha, cara, um dia inteiro. Vai começar às 7 horas da manhã, nós vamos terminar às 7 da noite, e lá nós vamos acampar. O lugar não vai ter celular, então a gente combina isso antes com a pessoa. Vamos dormir, vamos fazer comida, vamos dormir, descansar, porque andamos o dia inteiro, e amanhã a gente vai voltar. Aí o cara, ele desce do carro com o celular para tirar foto, a princípio é só para tirar foto, fazer videozinho bonito para postar nas redes sociais, mas durante o caminho some o sinal. Ele, Dimitri, mas aqui não tem mais sinal. Eu falei, eu já tinha dito, não tem sinal. E é por isso que nós estamos aqui. E ele começa a ficar impaciente, cara. Aí ele começa a tirar mais foto, fazer mais vídeo. Porque ele só está conseguindo interagir com aquilo. E aí chega um ponto que já cansou, tirou foto, fez um vídeo, fez tudo que ele queria, e fala, não, agora é você, amigo, precisa começar a lidar com isso. E a pessoa, o tempo inteiro, começa a falar sobre coisas, assuntos que são relacionados
as redes sociais dele, etc., porque não conseguiu se desvincular. Até que chega um ponto, quando é muito tempo que você tem que ficar lá, que não tem jeito. Não tem jeito, né? E eu, em geral, eu até cometo um erro profissional. Eu levo alguém para fazer essas coisas e acaba a minha bateria, na verdade, eu não carreguei o celular suficiente para fazer tudo que eu tinha que fazer, e eu fico sem bateria, e eu fico sem celular, né? Eu vou ficar 2, 3 dias num lugar e fico sem celular. Puxa, perdi de tirar as fotos, que profissionalmente para mim seriam até boas, ou os vídeos, para eu postar nas redes, que eu vim em tal lugar, que eu trouxe pessoas. Mas é que eu vou tão focado no que eu vou fazer naquele momento, que o celular, para mim, não é menos importante. Mas as pessoas não, para elas o celular é fundamental. Profissionalmente, eu deveria me preocupar mais com isso. E essas pessoas que eu estou levando para esses lugares deveriam se preocupar menos, porque ela não está indo trabalhar. Se deu para tirar as fotos e fazer os vídeos ótimos, mas o quanto eu consigo guardar dentro de mim, não no celular ou qualquer outro registro, os momentos. E aí tem uma coisa da aventura que eu gosto muito, que é assim, ó. O que eu estudo de aventura, o que eu falo de aventura, o que eu escrevo sobre aventura, vai me dizer o seguinte, que isso eu trago das leituras que eu faço e das experiências que eu tive corporais, né? Experiências vivenciais mesmo. O momento da aventura, ele é emocionante. Ou eu quero que ele seja emocionante. Se eu vou para uma aventura, é porque eu quero a emoção. E essa emoção é o que carrega meu corpo de adrenalina. Essa adrenalina, que muitas pessoas vão associar a adrenalina com a ideia de esportes radicais, e até muitos autores da educação física vão dizer assim, não, eu não gosto de usar o termo esportes radicais, porque é um termo que lembra a morte, não gosto desse termo, por isso que eu vou chamar de aventura. Então, no meio acadêmico, quem discute prefere não usar esportes radicais, porque é uma coisa muito perigosa, e a aventura soa como menos perigosa. Tanto que o pessoal do turismo só chama turismo de aventura. Eles não usam a palavra radical. Porque se eu penso na questão comercial, é melhor usar aventura. Eles têm razão. Os meus livros, você vai ver que ele chama a aventura, que ele não chama radical. Uhum. Né? Porque comercialmente é melhor. Né? Bom, mas por que a palavra radical é importante? Porque ela vai me lembrar essa adrenalina. E essa adrenalina, que ocorre nos momentos de mais risco e perigo, pode ser real ou pode ser mais da minha cabeça, mas que por algum motivo existe. Mesmo que eu esteja imaginando um perigo maior do que ele é na verdade, de alguma forma, algo me faz pensar que aquilo ali pode ser perigoso. Uma pessoa que nunca andou numa floresta, ela entra, não, mas aqui tem muitos perigos, né? Tem bichos, monstros que vão me... Não é Jurassic Park, mas a pessoa acha que era. Vai entrar na floresta, vai um Tiranossauro Rex lá, né? E às vezes, para ela, uma aranha desse tamanho é um monstro, né? Tudo bem. Mas eu estou atrás dessa emoção. E quando eu sinto isso, aquele momento de aventura, ele tem uma adrenalina, uma descarga de adrenalina tão forte em mim, que ele vai grudar em mim. Ele vai ficar guardado em mim, corporalmente falando. Ou seja, a minha memória vai ser fortemente ativada por aquele momento de forte adrenalina, de forte emoção. Eu nunca mais esqueço aquele momento. E isso mexe comigo e vai me dar duas opções. Tem gente que nunca mais, então, eu quero vir nesse lugar, subir, fazer o rapel é para nunca mais na vida, e a gente tem que respeitar isso também, porque a pessoa não conseguiu superar aquele medo, etc. Ou eu preciso disso de novo, é o vício que você falou, de ir para a competição e querer mais, ter dificuldade de sair dele. Então, a pessoa foi lá fazer, sei lá, andar de bike, aí ela fez uma trilha fantástica, desceu um morro enorme, assim, aquilo encheu ela de algo que é tão forte no corpo dela que ela não consegue largar. E ela precisa de novo. E aquelas memórias, elas são muito intensas. Essa intensidade da aventura leva as pessoas de novo para a aventura. E a aventura, nesse sentido, ela acaba... Se eu entendi que eu posso superar aqueles momentos, então eu vou precisar deles mais vezes na minha vida, porque eles são muito bons para mim. E eu vou continuar buscando. É um pouco disso que
que eu percebo na aventura. Tirar a emoção da aventura, eu posso pensar na aventura virtual, né? Simuladores de aventura, né? Que a pessoa vê. É bacana também, né? Simulacro, mas a emoção de eu estar ali, ela vai ser muito forte se eu estiver vivendo aquele momento. Algo que tem uma imprevisibilidade que eu não posso tirar, né? Nem tudo ali eu posso prever. É exatamente isso que nos leva, né? Essas aventuras. E até bom que nem tudo que esteja ali possa ser previsto, porque isso é uma coisa que eu estava. Vou fazer 2 links, uma da conversa de manhã e uma da conversa que eu fiz há muito tempo atrás, nesse mesmo projeto do podcast. Na conversa de manhã eu fiz com o Raoni, a gente falou um pouco sobre a questão do esportes, que está surgindo. O Raoni fascinado, e eu também sou, e eu compartilhei com ele que eu tenho um segundo canal chamado NS Soccer, onde eu faço gameplay. Então, basicamente, de onde que tinha surgido a ideia? Eu não tenho o direito de exibir imagem de futebol, eu não posso fazer isso, senão o canal cai. Né? Então, eu não posso pegar imagem da Globo, imagem da Premier League, eu não posso fazer essas coisas. Falei, pô, vou eu jogar um FIFA, coloco na tela, é um simulador, não vai ser idêntico, mas eu consigo explicar. Ó, analisa para cá, analisa assim, faz assado, a ação do jogador eu posso entender dessa forma. E aí, um determinado dia, eu me filmava jogando, eu me peguei vibrando na cara da câmera. Eu peguei nesse estado. Essa primeira história que eu contei para o Raoni de manhã. E eu conversei com o João Batista Freire, há um tempo atrás. E eu falava para ele que tinha uma coisa que me assustava um pouco nos jogos, que é a possibilidade do voltar. Você tá jogando, perde e volta na hora. Então, por exemplo, eu estou jogando Fórmula 1. Eu bati o carro, eu tenho a opção do retornar. E eu retorno exatamente onde eu não bati. Retorno um ponto antes, não bato o carro, contorno a curva bonitinha e vou embora. E eu falava assim, poxa, eu aprendi tanto na infância com um jogo que não me dava a possibilidade de voltar. Quantas vezes, sei lá, e aí pode misturar os dois, porque antigamente o eSports não tinha, né? Assim, não tinha essa modalidade da forma como tá, né? Não tinha essa simulação nesse nível que as coisas estão hoje. E também não tinha essa opção, tinha jogo que você, às vezes, sei lá, demorava 24 horas para zerar, a sua mãe passou, desligou da tomada, você falou, não, mãe, acabou o meu jogo. Então você tinha essas coisas. E eu falava assim, é preciso esse ineditismo, essa surpresa, pra você ter uma vivência melhor, de fato, né? Faz parte do processo. Sim, o virtual nos dá uma oportunidade que a vida real não nos dá. E aí, quando a gente fala da venda, porque se eu pensar num jogo, no esporte, de maneira geral, o esporte não me dá aquele momento de novo, mas ele me dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Por quê? Tudo bem, o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, mas nós estamos esperando uma revanche aí, para o dia que tiver a revanche da 7-1 na Alemanha, nós vamos ter essa oportunidade, um dia nós vamos ter. E aí, a aventura tem uma coisa que quando eu vou falar de aventura do ponto de vista conceitual, eu gosto muito de trazer Roger Caillois e os jogos, né, de Caillois, e aí o jogo de Illings, que é o jogo de Vertigem. E quando o Caillois vai distinguir, né, a Vertigem do Agon é o jogo né, de vitória, né, de disputa, e a Vertigem é aquele que me dá a sensação de queda, a sensação de medo, né, tudo bem. Bom, nesse jogo de Vertigem, que é essencialmente diferente do esporte, porque ele não necessita do agonismo, do contra, de vencer ninguém, ele é apenas autossuperação, o máximo dele é eu poder acreditar na minha capacidade de superar a morte, de superar o perigo que um evento pode ser fatal na minha vida. Então, esse é o máximo das aventuras. Então, é por isso que, se você colocar um vídeo hoje, e aí tem uns vídeos fantásticos na internet, do base jump, que o cara salta e vai com aquele wingsuit, que é aquela roupa que voa, né? E o cara vai voando,
E no meio do voo dele, o vídeo é fantástico, tem uma pedra que tem um buraco de 2,5 metros, mais ou menos, de largura por 6 de altura, é um buraco numa pedra, e o cara passa a 200 por hora com aquela roupa lá no meio. Ele saiu lá de longe, assim, vem voando, e ele passa. A chance de errar é mínima, qualquer errinho é o fim da vida, e a pessoa se coloca nesse desafio. Ele precisa de fazer isso? Jamais. Né? É o 7-1 sem volta, ou seja, se perdeu ali, não tem segunda chance. E a coisa mais preciosa que a gente tem é a vida, e a pessoa está arriscando por quê? Porque ela acredita na capacidade dela de superar o desafio, pelas habilidades que ela adquiriu ao longo da vida. Né? Ela precisa de um treino para isso, não se faz isso. Né? Recentemente, o Alex Honnold, que é um escalador americano, ele se coloca num desafio e resolve filmar, fazer um documentário, e esse documentário ganha o Oscar. Na verdade, ele não é o primeiro a fazer aquilo, mas o documentário ganhar o Oscar dá uma exposição que não existia antes. O cara escala 1.000 metros de pedra sem segurança, e todo mundo agora vê isso aí. Eu sei que isso existe há 20 anos, mas era um outro cara que fazia, mais escondido, um outro videozinho que não circulava muito. Agora não, agora todo mundo vai ver e vai ver na telona. Ele não pode, ele não tem a perspectiva da queda, é 100% do acerto. E na vida, a gente tem sempre colocado que, se eu não conseguir isso aí, eu vou ter uma outra oportunidade. A gente sempre deixa para a próxima. A gente nunca se responsabiliza por aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque tem segunda chance. E para esses caras não tem segunda chance. A primeira tem que ser perfeita. Eu não estou dizendo que a gente tem que se jogar de montanha, fazer essas maluquices, não é nada disso, mas assim, será que eu posso me dedicar a algo na minha vida com tanta vontade, com tanta qualidade no que eu faço, de forma que eu acredite que eu não vou errar? É isso que o jogo virtual, o jogo eletrônico, a garotada que joga, nem passa na cabeça deles essa perspectiva, porque eu perdi, eu começo de novo, e que se dane. Eu nasci de novo lá. A ideia de mundo virtual, de metaverso, ela é perigosa nesse sentido, porque assim, vai acontecer lá fora de mim, e eu posso arriscar ali. Aqui eu posso ser extremamente conservador, mas lá eu arrisco. Esses caras que estão indo para essas aventuras muito arriscadas, eles estão dizendo assim, não, eu só tenho uma chance e eu não vou perder. Porque eu vou me dedicar tanto, a ser tão bom naquilo que eu não vou perder. É uma metáfora para a gente pensar a nossa vida, não é para a gente se arriscar nesse ponto, mas é para a gente pensar sobre isso. Eu, assim, dos esportes que eu amo, eu, assim, tenho dois, obviamente um é o futebol, né, já está mais do que claro na nossa conversa, e o outro é a Fórmula 1. Mas eu confesso, assim, que eu gosto da atual, mas tenho uma certa atração pela antiga, apesar dos riscos. Assim, era muito mais arriscado antigamente do que é hoje. Hoje, se o piloto bate, a possibilidade dele morrer, a não ser que seja um negócio muito fora da curva, é quase zero. Assim, desde, sei lá, acho que o último que morreu não foi nem por culpa assim, de um erro de carro. Foi uma questão de colocaram um guindaste para puxar um carro, na chuva o cara bateu. Então, assim, é um negócio muito fora da curva para acontecer um desastre. Tem que acontecer um negócio muito estrondoso. Antigamente, uma batida morria. Não tinha muito isso. Aliás, tem um documentário do Fangio que é maravilhoso na Netflix. Recomendo, já deixo aqui. Recomendação. Não sei se alguém vai querer essa recomendação, mas está dada a recomendação. Vai. Muito do que eu admirava na persona daqueles era um pouco disso que você me falou. O cara olhar para um negócio, para um carro. É essa coragem, não sei se exatamente a expressão é essa, mas é uma certa coragem que tem ali de você falar, não, vou, vai. Não, mas você vai meter o carro ali 300? Vou, 300 por hora. Não é barato o carro, não tem proteção nenhuma, você tá de assim, aquele capacete de metade aqui, tipo, não tem o menor problema, vou colocar só uma viseira aqui só para não bater vento no olho e tô indo. Cara, esse cara é um limite ali
e acho que até tem, só misturando completamente os assuntos, tem uma cena inicial do Rush, No Limite da Emoção, Assisti. excelente filme, que é o James Hunt, que é o primeiro que aparece, que é o mais bonitão, ele explicando, obviamente tem um contexto todo da época, tá? Então, vou falar aqui, às vezes alguém tira do contexto, mas tem um contexto todo da época. Ele é perguntado por que ele é perguntado pela aeromoça, né, que depois transa com ele, mas ele é perguntado pela aeromoça o porquê que ele gostava de correr, né, o que tinha de graça em ficar dando volta em círculo e em circuito. E ele tem uma frase do filme que ele fala assim, não, vocês não veem graça em mim porque eu dou volta em circuito. É pela minha capacidade de encarar a morte todo dia. É Eu isso. falo, Isso. o tesão em acompanhar o esporte, em colocar no canal off para ver o cara fazendo algo ali. Tudo bem, tem a romantização da história, né, obviamente, e assim como tem a do Oscar, mas você fala assim, caramba, esse cara ele foi numa linha que talvez eu não teria coragem de cruzar. Pô, admiro esse cara. Sim. Não, é isso mesmo. É exatamente esse o ponto, né? Eu gosto muito de ler o que escreve o Jorge Bento na área de educação física, né, do desporto para ele, porque é muito bacana, cara, porque ele vai dizer para a gente que esse é o valor do esporte, é quando você utiliza o seu corpo, alma, mente, espírito, o seu eu, para buscar, através dos movimentos do seu corpo, deixar uma marca para a eternidade, cara. E assim, eu sou um fã desses grandes... Eu parei de assistir corridas de Fórmula 1 depois de Ayrton Senna. Eu não conseguia mais. Ela perdeu a graça para mim, né? Porque era tão fantástico ver o super-herói, né, cara? Ele Bom, eu sou da época antiga do Speed Racer, né? Que eu vi o desenho do Speed Racer. Para mim, o Ayrton Senna era o Speed Racer brasileiro, né? Eu falo, cara, esse cara é fantástico. Aí depois que ele acaba, eu falo assim, não consigo mais. Eu até tentei alguns substitutos para ele, mas não encontrei. E aí falei, então não parei de assistir a Fórmula 1. Mas era isso, cara, assim, fazer algo tão... Eu tive a oportunidade, uma vez, de conhecer ele pessoalmente, quando eu estava na graduação, o Ayrton treinava em São Paulo, e ele ia treinar na USP com o Nuno Cobra. Né? O Nuno Cobra fazia os treinos doidos dele lá com o Ayrton, e era uma máquina, né, orgânica, né, o Ayrton, assim, psicológica e fisicamente, cara forte pra caramba. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer ele. A gente ia fazer aula de atletismo, o cara estava treinando na pista do lado da gente ali. E essa coisa que alguns esportistas, não é só do esporte, na dança também tem isso, aqueles, usa o corpo com uma habilidade tão fantástica que eu adoraria ter essa capacidade de fazer aquilo, né? E eu acho que muitos professores de educação física, né, professoras de educação física, foram para essa área muito por isso. Cara, eu gostaria de ter essa habilidade de fazer essa coisa de tal jeito, tão bonito, não só eficiente, mas com uma beleza, com uma sutileza tão grande, que fica uma marca na história, como o Ayrton deixou, né, pra gente. E outros grandes, né, um Pelé, a gente tem menos imagens dele, mas assim, o que a gente tem de imagem do Pelé é tão fantástico o jeito que ele jogava a bola, cara, que você fala, caramba, quando você vê os dribles do Messi, que esse cara tá fazendo, né, é muito fantástico, né? Cara, eu tenho um negócio do basquetebol, eu adoro basquete, sou apaixonado pelo basquete, sou um fã do Michael Jordan para sempre, né? Eu vi o Oscar desde pequeno, eu pequeno, vendo o Oscar jogar assim, cara. Esse cara não erra uma, meu, o que é? E eu fico triste de assistir NBA hoje. Por que eu fico triste? Porque o Golden State vence todas e deve ganhar mais um título. E por que eu fico triste pelo Golden ganhar? É porque eles ganham porque eles são exímios arremessadores de longe. Mas quando eles arremessam muito de longe, eles tiram um pouco aquela coisa de entrar no garrafão com a bola e fazer malabarismos, né? Que alguns jogadores como Kobe Bryant e Jordan faziam, que falavam assim, como ele consegue fazer isso? E eu tentando jogar basquete, ficava tentando fazer aquelas coisas, sabe? É impossível, como é que esse cara faz isso, né? Porque, tudo bem, arremessar de longe é muito difícil, né? Não é qualquer um que vai fazer, mas não fica tão bonito, né, o confronto. Não tem emoção. Não tem tanta emoção. E eu gosto do corpo, né, fazendo os malabarismos para
atingir, sei lá, seja uma cortada, né, cara, fantástica, né? Ou qualquer movimento, assim, o Zayn Bolt chegando no final da corrida e olhando para o lado, sorrindo e com os braços abertos. Que brincadeira, né? Como que transforma o corpo, e aí vou usar um termo que é difícil até de ser compreendido na área, né? Os meus estudos da educação e da educação física migraram para uma fundamentação epistemológica de Edgar Morin. Então, eu penso e tento viver o máximo dentro da complexidade que Morin escreve e explica para a gente. E dentro desta ideia de complexidade, a minha tese, doutorado, minha dissertação vão se centrar nesse autor, porque ele vai... Agora me fugiu uma palavra fundamental que eu estava numa linha de pensamento aqui. Vai ter que cortar esse pedaço depois. Não, se esquece. Estamos na internet, o pessoal aceita umas coisas, relaxa, isso aí é tranquilo. De boa, de boa. Não, o que eu estava colocando é que a ideia de complexidade, que está muito presente nos meus estudos da educação, elas vão nos colocar em choque com a ideia de ter um jeito único de fazer as coisas. E de eu ter que ver o contexto alinhado com a parte no todo e o todo na parte, que eu não posso separar essas coisas de maneira simples, como a gente costuma fazer muito, muito comumente na vida e na educação física. A gente separa tudo, pequenos pedaços. Processo mais mecanicista que a gente fica fazendo toda hora. Extremamente mecanicista, e nesse sentido, todas essas práticas de aventura, elas exigem que eu reúna as coisas que antes estavam separadas. Quando eu escrevi a minha tese, eu venho fazer uma proposta de educação física que vai exigir que a gente reúna os conhecimentos separados dela. E é uma proposta muito mais no campo filosófico e teórico, e eu acabei migrando muito para a filosofia, porque eu estou enxergando que não dá mais para a gente ter aquela educação física como a gente pensava antes. A entrada, inclusive, da aventura dentro da Base Nacional Comum Curricular, ela vem chacoalhar um pouco a educação física, a ideia que nós temos de educação física. Ela vem trazer elementos novos, por exemplo, um dos elementos que não é da aventura, mas é dado à aventura, e não deve ser, é a natureza. Acho que isso é legal eu poder colocar aqui, por quê? Porque sempre que a gente fala de aventura, a gente, não sei, talvez o Raoni até tenha falado nessa perspectiva, né? E normal. O Raoni, um cara fantástico, que tem um trabalho maravilhoso. É porque a gente quer trazer para a aventura a ideia da ligação do corpo humano com a natureza. E ela não está na aventura somente. Na verdade, essa ideia de relação homem-natureza deveria estar em toda a educação, em toda a educação física. Mas agora coloca-se a relação necessária entre aventura e natureza. Porque muitos dos palcos dessas práticas são a natureza, e é compreensível isso. Mas quando eu falo dessa natureza, parece que eu estou colocando de lado o fato de que, se eu moro numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, parece que eu não estou ligado à natureza. Uhum. E eu estou intimamente ligado a ela. Eu não tenho como me separar dela. E eu preciso dela. Né? Então, eu preciso cuidar melhor daqueles espaços das grandes cidades para que eles sejam mais humanizados e, nesse ponto, naturalizados. Você é a natureza. Porque nós somos natureza. É exatamente por isso. Então, quando eu recorro à complexidade de Morin, é porque eu vejo essa coisa intimamente ligada da educação física com a natureza, e não da aventura na natureza especificamente. Então, é por isso que eu não quero trazer a aventura, a natureza necessariamente para a aventura, mas para toda a educação física. E, cara, o Lamartine Pereira da Costa, o professor Lamartine, já em 92, quando ele participa da Rio Eco 92, lá no Rio de Janeiro, ele viu isso. Ele viu nos fóruns de meio ambiente, ele falou assim, cara, mas tem uma ligação da educação física com a natureza que a gente não pode perder. A gente não está olhando para isso, precisamos olhar. Porque ele vai dizer que no século XXI, a educação física está intimamente ligada à natureza. Ele não estava falando da aventura.
também da aventura, mas não da aventura. É por isso que eu vou dizer que, quando eu falo de aventura, eu estou falando de uma prática específica que relaciona as atividades de risco e perigo com a educação física. Ponto. Porém, muitas delas ocorrem num palco mais selvagem, que a gente pode chamar de natureza. Tá? Porque, senão, a base, nesse sentido, ela é cartesiana e normal. Eu entendo. Eu fico imaginando quem está escrevendo a base, falando assim, cara, como é que nós vamos colocar esse negócio aqui? Os professores vão ficar loucos, né? Então, eles falam assim, vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar. Primeiro, vamos colocar em caixinhas, né? E eu entendo isso. Eu entendo. O professor, ele já olha a aventura como uma coisa muito distante. Aí ele olha ela como algo distante, algo inatingível, e fala, e como é que eu faço isso na prática? Então, a base fala assim, ó, lá no 6º e 7º ano, a gente vai dizer assim, trabalha com as práticas de aventura urbanas. O skate, o patins, sei lá, o parkour, que mais próximo da sua quadra. Sai menos da quadra, professor, fica aqui na quadra. Quando chegar no 8º e no 9º, que as crianças são um pouquinho maiores, um pouquinho mais maduras, aí você pode colocar as práticas de aventura na natureza, que são aquelas ligadas à trilha, escalada, surf, sei lá, porque eles são um pouco maiores, talvez o professor tenha mais condição de levá-los para fora da escola, uma vivência externa, tá? Pedagogicamente, didaticamente, até não está errado, tá bom, eu acho que é legal. Por mais que seja uma caixinha, é uma caixinha que ajuda o professor. É um primeiro passo legal. E é um primeiro passo. Eu sou super a favor do que a base propõe, mas olho para o fato da gente não começar a entender que, vamos ensinar a natureza, vamos trabalhar a questão da natureza, da preservação da natureza, lá quando eu for trabalhar o conteúdo da aventura. Porque senão eu não posso usar os outros conteúdos para isso. Eu deveria, né? Deveria usar. E tem N exemplos que nos mostrariam isso, né? Natação, por exemplo, cara, é água. Agora, a gente só pode nadar onde tiver uma piscina com cloro, assim, ou não. Poxa, isso é uma ideia que não deveria ser a principal, né? Eu não sei. O que mais? Faz alguma pergunta para me ajudar? Não, faço, sem problema algum. Tem um ponto que eu acho que é muito importante. A gente tem um pensamento muito cartesiano, esse foi um ponto que você citou, eu falei o mecanicista um pouco tempo atrás, mas é uma linha convergente dos dois, né? Que vão converger na ponta no final da história. E para quem esteja aqui no meio da conversa tentando entender, é o famoso vamos explicar em partes. Vamos explicar em partes. Então você vai decompondo o problema em pequenos probleminhas, você vai explicando cada um deles e você reza, porque no final das contas é isso que você vai fazer, rezar para que explicando cada um deles na somatória dê o total. Porque você não garante, geralmente não funciona. Você, colocando em miúdos, geralmente não funciona. O grande problema que eu vejo dessa prática, e eu faço uma tentativa no futebol, eu estou fazendo doutorado aqui em Viçosa, né, em Minas Gerais, e até brinquei com a minha orientadora, que minha tese é muito ruim para mim, porque ela explica um negócio muito importante, eu não sei nada de futebol. É simples assim, ela explica algo que eu já sabia, mas eu não queria colocar num documento oficializado, né? Porque basicamente a gente no futebol faz a mesma coisa da linha tradicional mecanicista, que é observar o jogo em partes. Então, se você for discutir com qualquer membro de futebol, esportes de maneira geral, o cara vai chegar para você e falar: olha, temos a preparação física, temos a técnica, temos a tática e temos o psicológico. Então, eu tenho 4 caixinhas separadinhas e vou separando essas coisas. E aí, uma das propostas que eu tenho é de análise integrada. Então, você tem um processo que não separa essas coisas. Você vai integrando elas e vai tentando observar o futebol de uma maneira única. Óbvio, eu posso separar a partir do ponto de vista, na perspectiva. Mas eu não posso tirar essa perspectiva do todo e nem tirar o todo dessa perspectiva. E aí a gente foi descobrindo que o que influencia nos resultados, a depender da fase da competição, são coisas completamente distintas. Então, assim, você pega a mesma competição, na primeira fase o que explica uma coisa, na segunda fase o que explica outra, na terceira o que explica outra, porque muda o jogo. É o inédito do jogo que a gente estava falando. O jogo, pelo ineditismo que ele traz, ele não pode vir com receita de bolo. Né? E, de maneira geral, nenhuma parte da vida vem com a receita de bolo. Né? Eu não vou chegar para você e falar assim, cara, como
Como é que vira um profissional que nem você? Você fala, então, aos 10 anos você faz isso, aos 11 você faz isso, aos 12 você faz isso, aos 15 você faz isso, você me entrega isso daqui ao final, você vai chegar aqui onde eu cheguei. Você não tem como no final. E a gente faz um processo desse na sociedade para quase tudo. Então, por exemplo, quando a gente estava falando agora da integração no currículo, né? É natural que esse seja um primeiro passo, porque não é que a educação física é pensada assim só. É o currículo nacional inteiro que é pensado assim. Então, assim, quando você chega nesse nível que tudo é pensado de forma cartesiana, esse cara está tentando encaixar Lego, basicamente. É quase um joguinho de encaixe Lego. Então, assim, ele vai colocar lá no 9º ano o encaixe dos esportes relacionados à prática de atividades relacionadas à natureza, porque ele tem na geografia um determinado conteúdo X, que encaixa com o da história, encaixa da química ou da biologia, vira um conjunto de Lego para tentar falar sobre uma coisa que a criança ou que o adolescente, qualquer um, vai ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, do primeiro ao último dia de vida dele, que é a natureza. Ele não vai sair dali. E essa ideia, e aí linkando um pouco com outra parte da nossa conversa, essa ideia é muito perigosa até mesmo nesse negócio de metaverso. Extremamente. Porque a gente acaba desconsiderando o que está aqui. Sim. Assim, a gente, eu vou cuidar, beleza. Para que eu vou cuidar do restante se eu vou passar 30, sei lá, 20 horas do meu dia conectado? Eu vou cuidar da minha casa. Olha lá. A depender do que for, eu coloco óculos virtual e nem na minha casa eu cuido. Eu não preciso mais sair. Exato. A gente muda até a ideia da nossa relação com a vida e com a natureza, porque vida e natureza são inseparáveis. Você falou algumas coisas e até lembrei o que eu queria falar aquela hora, agora não vou esquecer. Primeiro, já deu vontade de ler sua tese, porque tem tudo a ver com aquilo que eu escrevo. Né? Tem tudo a ver. É exatamente dessa perspectiva que eu escrevo, de poder olhar o todo. O que o Morin fala, que é muito bacana, é assim, ó, ele vai trazer uma frase de Descartes para lembrar que a ideia que a gente tem do que nós chamamos de cartesianismo, né, que é essa separação em partes, para poder entender cada uma delas minuciosamente, o Descartes vai dizer no final. As pessoas tiraram o finalzinho inteiro só que queriam, né? Vamos pôr a culpa em alguém, vamos pôr a culpa no tal do Descartes aqui, porque esse cara é matemático, esses caras matemáticos são tudo pirado, né? Ele vai dizer no final que eu separo as coisas em pequenas partes, compreendo cada uma delas e depois reúno todas. Só que tiraram o reúno todas, ficaram só com as pequenas partes. E hoje a gente quer saber das pequenas partes e não faz a reunião, que é o que o Morin vai dizer, olha, tudo bem separar, mas depois a gente reúne as coisas, porque eu preciso compreender o contexto, o todo, né? E aí põe a culpa no Descartes, é mais fácil. E a ligação de Descartes e Newton é fundamental nesse sentido, naquilo que eu tinha esquecido que agora me lembrei. Porque Newton vai falar, né, o mecanicismo de Newton, ele vai nos lembrar da ideia de máquina, da semelhança corpo-máquina. E Newton recebe hoje uma fácil crítica da educação física, porque nós não somos máquinas, etc. Não podemos enxergar o homem como máquina. Aí o Morin, de novo, esse Morin é terrível. Ele vai ler o que todo mundo lê, o que todo mundo pensa assim, mas eu tenho uma outra ideia sobre máquina. E a ideia que ele traz de máquina é tão inovadora para mim, que eu fico pensando sobre ela e falando assim, eu tinha que ter pensado nisso antes, Dimitri. Ele vai dizer assim, a ideia de máquina que nós estamos é uma ideia errada sobre máquina. Porque a ideia, nós não somos peças mecânicas encaixadas. Ponto. Nisso a gente pode até criticar, se a gente quiser, o Newton. Porque, de novo, a gente põe a culpa em alguém que está fora e não na gente mesmo. Mas, essencialmente, a ideia de máquina é a ideia de motor em fogo. Uma máquina é um motor em fogo, que se autoproduz, que através da energia que ele tem, ele pode produzir coisas, fazer coisas. Isso é uma máquina. E aí, a primeira máquina que ele vai relacionar com a máquina que a gente tem, motor com um carro, por exemplo, né, que quando pensa em máquina, pensa logo em carro, que é mais fácil. A primeira máquina que ele vai falar é o Sol. O Sol é uma máquina composta de diversos elementos, eles interagem entre eles e produzem calor.
esse calor produz algumas elementos novos, novidades. Entre os elementos novos e novidades, saiu de dentro do Sol uma bolinha que virou o planeta Terra, cheia de outros elementos que produziram outras coisas, que produziram a vida aqui na Terra, o ser humano e os nossos pensamentos, etc. Então, para ele, a ideia de máquina é de motor em fogo. E essa ideia, hoje, levá-la para a educação, isso que é muito difícil, porque se eu vou combater o cartesianismo e o newtonianismo, ou seja, o mecanicismo, eu preciso ser contra a ideia de máquina. Mas eu não levei em consideração que o Sol é uma máquina de fogo, tal qual é o motor do automóvel. A diferença é que o motor do automóvel foi feito por nós. E eu não sei exatamente quem fez o Sol. Eu não tenho essa resposta hoje, né? Tem um monte de cara da física aí pesquisando, achando já um monte de respostas. Tem uns que vão dizer, Deus fez o Sol, tá bom para eles, né? Tem uns que vão dizer, Deus é o próprio Sol, e beleza. Mas a ideia central é, nós somos máquinas em fogo. Só que a ideia de máquina autoprodutora de si mesmo. E quando eu tenho essa ideia de máquina autoprodutora de mim, ela produz energia e perde energia para o meio. E é do meio que ela retira energia para continuar sobrevivendo. Da mesma maneira que o Sol faz. Ele retira elementos e dali ele produz novos elementos para fora, ele joga elementos para fora. Dentro das interações que ele tem. E são as interações que eu tenho com os outros, enquanto outras máquinas de fogo que tem no planeta aqui, nessas interações a gente produz novidades. Lembra que o Sol produziu Terra, produziu planetas, asteroides, nós produzimos novidades, que podem ser filhos, mas que podem ser ideias. As duas são novidades e aí é que entra na sua tese do futebol. E é por isso que o futebol é tão mágico. Aí tem uma coisa que... Tem poucas coisas que eu lembro da minha época de graduação, mas uma delas foi uma aula de futebol. Eu nem lembro se era de futebol, acho que era de futebol. Mas talvez nem fosse de futebol, eu não vou lembrar qual era o professor. Que um grupo era um grupo que estava discutindo futebol, e eles tinham que apresentar um trabalho. E eles foram tentar mostrar por que tem uma falta de lógica no futebol. Claro, esses caras nunca deram continuidade a isso, mas o trabalho deles era fantástico já em 1990, cara. O que tinha de mágico ali? É que eles mostraram, por uma série de estudos que eles fizeram, de estatísticas que eles foram pegando, que tem o imprevisível no futebol, que tem o acaso no futebol, que um jogador que estava machucado, que foi escalado depois, fez um gol, e aquilo ali mudou o resultado do campeonato. E que ninguém podia prever, né, que o Breno Lopes ia entrar no time do Palmeiras, acabando o jogo, ia fazer o gol, o Palmeiras ia ser campeão, e agora... Essas coisas não dá para a gente ter que o Pelé ia se machucar na Copa de 62 e o Amarildo ia substituí-lo bem e fazer os gols que Pelé não fez e que aí o Brasil é campeão de 62 e que isso muda uma história de futebol de um país, sabe? Essas coisas são imprevisíveis. E o futebol é cheio disso e a conclusão do trabalho desse grupo era a magia do futebol está nisso. Por isso que quando se quer criar muita regra, e o VAR é o problema, né? Porque o VAR quer ser o Big Brother, né? Eu vejo tudo, e aí nada vai passar. E não se consegue, né? Aí começa a crítica ao VAR já agora, porque os imprevisíveis lá são muito grandes, e é muito difícil eu ter esse controle racional sobre futebol. E é isso que dá a paixão do futebol. É isso que dá a paixão. Porque você me diz assim, puxa, era mais legal o automobilismo antes do que ele é hoje, porque ele era mais imprevisível antes do que hoje. Hoje, se eu tiver a máquina ótima no piloto bom, é difícil. Dificilmente vai mudar de 2 ou 3 caras que vão ganhar a prova ali. Né? Antes era um pouquinho menos. Agora, a aventura me traz isso, me remete isso o tempo inteiro na minha vida, por quê? Porque eu sei que, por mais que eu me prepare, o imprevisto, o imprevisível está ali, e eu tenho que lidar com esses acasos. Por isso que eu tenho que me preparar também para as atividades de aventura. Porque os acasos ali, eles são levados em conta o tempo inteiro. E a gente tenta, nas outras modalidades, fugir dos acasos. E, claro, a gente tem que se preparar, óbvio, fisicamente, taticamente, tudo mais, para diminuir a chance do adversário nos vencer. Mas os acasos acontecerão. E como é que a gente lida com eles? Né? E aí, poxa, cara, a coisa mais cruel do futebol é que o técnico... ele está numa condição de lidar com toda a questão que ele tem controle,
fisiológica, técnica, sei lá, de vestiário, que ele pode... Mas, assim, com os acasos que ele não vai ter... Assim, o Corinthians está perdido agora, cara. Por que o Corinthians está perdido? Porque o Jô, num dia que ele não ia poder jogar, ele foi para a balada, pro samba com os amigos, e o Corinthians perdeu, cara. Porque se o Corinthians ganha, que se dane, ninguém ia querer nem saber se o Jô foi para a balada. Agora o Corinthians perdeu. E a culpa é do Jô que não foi, cara. Não, que não foi, não. Que não estava concentrado com o time. Eu acho até que para o time, que se dane. Mas a torcida não perdoa. Tem uma questão, que é uma questão que eu estou levantando essa bandeira faz algum tempo, e eu acho que vai no sentido que você está falando, mas eu sei que eu vou tomar muita pancada, tá? Então, assim, quem quiser discordar, por favor, deixa no comentário aqui embaixo, porque pelo menos vocês ajudam a impulsionar a discussão, isso me ajuda a divulgar o canal, tá? A gente vai... Vocês podem, assim, critiquem à vontade, mas ajudem a impulsionar o canal, isso ajuda bem aqui no YouTube. Eu tenho achado, principalmente depois das pesquisas que eu fiz, que a grande preparação não é tanto o diminuir só a margem de risco no sentido de aprendizado, é quase lidar com medo da coisa nova. E aí eu acho que um pouco que a aventura ela tem muito a contribuir. Qual que é a importância do medo no seu dia a dia? Porque muita gente vai te achar sem medo. Qual que é a importância dele para você? É legal que eu gosto de dizer que, cara, eu sou extremamente medroso. Eu sou muito medroso. E é exatamente o medo. Quando criança, algumas situações daquelas que eu contei lá no começo, assistam o começo do podcast desde o começo, para saber o que eu estou falando agora. Porque, imagina, cara, que a gente fazia umas brincadeiras e eu era o mais novo de todos os meus primos, irmãs e mais velho, grupos de amigos mais velho que tinha. Eu era o mais novinho, tinha 6 anos, e os outros todos mais velhos, uma escada, assim, que ia de 18 até 6 anos, todo mundo ficava no sítio junto. E a gente fazia uma brincadeira de pega-pega à noite. Era tipo um esconde-esconde à noite, as brincadeiras assim. Só que era um mato, cara, para todo lado era mato fechado e floresta, assim. E a brincadeira lá era legal fazer à noite, né? Porque aí ficava escuridão total, não tinha luz no lugar, só tinha uma luzinha dentro da casa lá e só. E aí a gente se escondia e, cara, eu morria de medo de ficar ali naquele lugar sozinho. Mas eu também era competitivo pra caramba. Você falou que você era muito competitivo, eu também era muito competitivo. Eu parei de ser competitivo há muito pouco tempo. Então eu era muito competitivo, eu queria ganhar. Eu não queria perder o jogo, eu queria vencer no jogo, eu não queria perder. E eu era menor que os outros, então assim, geralmente eu perdia. As brincadeiras eram feitas, né? E, cara, hoje falam do bullying e tal. Imagina, eu era o menor, eu sempre me ferrava. E eu não queria perder, eu queria ganhar. Então, isso cresceu comigo, a vontade de vencer, de vencer, de vencer, de vencer. Mas eu morria de medo de ficar no escuro ali. E de acontecer alguma coisa comigo. Da minha fragilidade. E aí, eu vou lidando com essas minhas fragilidades e buscando coisas que cada vez mais me desafiavam. A cada momento. A última coisa que eu fiz de interessante, que vale o registro aqui, em dezembro, eu fui para Chapada dos Guimarães. Para mostrar o quanto essa coragem, e coragem eu gosto de dizer, quando eu separo a palavra coragem, eu tenho cor, de coração, e agem, de ação. Eu tenho coragem é agir com o coração, menos com a razão, muito mais com a emoção e com o coração. O corajoso é aquele que age com o coração. Cuidado. Porque o corajoso, que é aquele age com o coração, ele pode não ter visto todas as questões que envolvem o que ele está fazendo, e muitas vezes ele pode se dar mal. Então, esse é o problema do excesso de coragem. Então, eu não era muito corajoso, não sou muito corajoso. Então, eu uso um grande potencial de racionalização para entrar nas atividades, compreendê-las a fundo, e fui fazendo isso a vida inteira, compreender cada coisa que eu fazia para descobrir a forma melhor de eu fazer aquilo e ter sucesso, porque sucesso ali é preservação de vida, integridade física, etc, etc. E aí eu fui fazendo as atividades de aventura. Então, eu fui mergulhar, e lembro que eu falei para você sobre, sabe, aquela emoção de você estar num negócio e guardar em você? Eu não lembro de todos os meus mergulhos, mas o meu primeiro mergulho no mar, eu lembro ele quase integral, eu lembro de ter visto, olha, meu primeiro mergulho, eu desço lá no fundo do mar, junto com o instrutor, tá indo junto comigo assim, cara, e de repente vem um bicho verde, gigante, e abre a boca para mim assim, ó, é uma moreia verde, ela vem, abre
a boca e fica cara a cara comigo, eu e a Moreia. E ela olha para mim, eu olho para ela e ninguém se mexe. Eu não sei quem estava com mais medo, mas ninguém se mexe. E aí ficamos parados um tempo, aí ela fecha a boca, eu falei, acho que ela não vai me morder agora. E eu vou vindo devagarinho para trás, ela também, ela entra na toca dela e tudo bem. Então, eu lembro disso, cara, isso faz mais de 20 anos. E eu consigo lembrar como se eu estivesse agora, lá na praia da Ilha Bela, fazendo esse mergulho nesse instante. Quer dizer, eu não era muito corajoso, eu morri de medo naquele instante, mas eu percebia que eu precisava superar isso em mim. E todas as minhas incursões na aventura foram de superações desses pequenos medos e de ir descobrindo, peraí, os animais lá no fundo do mar, eles estão mais medo do que eu. E se eu não mexer neles, no sentido de agredi-los, eles não irão me agredir. Isso é uma verdade do fundo do mar, gente. Se alguém é atacado por um bicho no fundo do mar, porque a pessoa já abusou da distância que ela está desses animais. Porque eles não vão fazer isso. Primeiro, porque para um animal te atacar, o tamanho dele tem que ser 3 a 4 vezes o seu. Porque senão ele não te percebe como uma presa que vale a pena ser atacado. Porque ele teria que gastar muita energia para vencer você, comer você e tudo mais. Isso não vale a pena. Né? Os animais vão procurar animais menores. Então, eu fui trabalhando isso em mim de uma forma mais racional e, aos poucos, adquirindo essa forma de agir com o coração, de ter coragem. Né? Basicamente, foi isso em toda a minha trajetória, mas eu não sou uma pessoa corajosa, eu fui ganhando coragem aos poucos porque eu tenho medo. E lembro muito bem, estava uma vez cara, fui num programa de televisão, cara, junto com um grupo da USP, de estudantes da faculdade, que eles estavam discutindo medo nos esportes radicais, muito antes de eu estudar esportes radicais, muito antes de eu entrar nesse negócio. Por acaso, eu caí nesse negócio e fomos assistir esse programa. E era com o psicólogo Flávio Gicovati. E o cara estava discutindo isso. Ele trouxe alguns praticantes de esportes radicais da época lá, e os caras falando, porque eu não tenho medo, porque eu não tenho medo. Ninguém tinha medo ali. Os praticantes eram... E eles chamaram uma plateia, eu estava como estudante com plateia, e às vezes a gente fazia perguntas. Tal. E um cara... aí no final, o Flávio Gicovati fala assim, o que a gente percebe é que a coisa mais difícil desses praticantes de esportes radicais é admitir que eles têm medo. O medo maior deles é admitir que eles têm medo, porque parece que vai ser uma fraqueza. E é por isso que eu digo para as pessoas, eu já pratiquei quase todos esses esportes, saltei de paraquedas, fui para o fundo do mar, surf, um monte de coisa, skate, ainda faço, pratico. Mas eu tenho medo. E é por isso que eu me preparo adequadamente para poder superar aquilo e fazer de forma segura. E é isso que eu levo para a ideia do professor de educação física escolar. Uhum. Professor, prepare-se para a sua aula para que você leve adequadamente as atividades de aventura para dentro da tua escola. Porque se você se preparar para isso, pedagogicamente, você não precisa ser um praticante exímio, não é isso, mas prepare-se pedagogicamente para você conduzir a atividade com uma ideia que eu quero deixar para você aqui antes da gente terminar, que eu tenho que entender a questão risco e perigo, o que são esses dois elementos, para poder trabalhar com eles na escola. Primeiro, perigo, e aí eu trago isso de uma autora que se chama Mary Jane Spink, uma psicóloga da PUC de São Paulo, que me abriu os olhos para essa ideia. Perigo é uma situação com o potencial de causar um dano. Perigo é situação, é algo externo ao indivíduo. Então, o perigo não está em mim, está fora de mim. E ele pode me causar um dano. Então, quando o cara vai saltar de paraquedas, qual o perigo do paraquedas? Ele cair e não abrir o paraquedas, você vai morrer. Tá? O perigo é a queda em si. É aquilo que causa o dano nele, a queda do paraquedas. Agora, o que é o risco, Dimitri? Perigo e risco estão intimamente ligados, mas tem uma distinção. O risco é a probabilidade ou possibilidade de ocorrer algo perigoso. É a probabilidade, é a chance de acontecer ou não o acidente. Então, o risco, ele tem uma subjetividade. Eu olho e identifico o perigo, que é externo a mim, e eu olho para o risco e digo assim, quanto risco eu quero correr nessa atividade? Quanto eu quero me arriscar? Eu posso me arriscar mais ou menos? Se eu identifico o perigo, eu posso dizer, esse é o perigo, e eu quero correr esse risco que está aqui embaixo, que está longe do perigo. Então, eu vou fazer o skate usando todos os equipamentos de proteção, usando o equipamento adequado, conhecendo os procedimentos, conhecendo as técnicas
de equilíbrio do corpo sobre o equipamento para que eu possa andar de skate com segurança. Se preciso, com o auxílio de alguém, para que eu possa fazer de forma adequada. Então, as estratégias de ensino dos professores têm que passar por essa ideia de ajudar o aluno a identificar o perigo e de mostrar para o aluno que a quantidade de risco que ele vai pôr vai depender dele, de quanto ele entende o que ele está fazendo e como ele consegue se preparar para aquilo. É essa a ideia que eu ponho muito aqui nesse livrinho aqui, ó. Aliás, vou te pedir depois um favor. Se você puder me mandar o link, eu vou colocar o link do livro na descrição, porque às vezes isso ajuda. Aqui, o Pedagogia da Aventura, é um livro que as pessoas podem encontrar diretamente comigo. Tá? Diretamente com você. Esse aqui é comigo direto. Tá? Esse meu livro é de 2019, Pedagogia da Aventura na Escola, e ele fala, na verdade, ele tem inúmeras experiências de professores falando como fez a aventura na escola deles. Agora, esse daqui é o livro novo que está sendo lançado no Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura, tá? Que você falou no início. Esse livro aqui que está sendo lançado também tem N experiência, é um livro até maior, grosso em termos de capítulo, mais capítulos, né? Muito bacana o livro. E esse livro aqui, eu posso passar o link depois, posteriormente, para você colocar, para as pessoas saberem, né, qual que é como que elas adquirem esse livro. Esse livro ele é da editora CRV, vai poder ser adquirido diretamente na editora CRV, ou então com o professor Francisco Firnardi, ou com a professora Carla Lassovics, porque eles é que estão distribuindo esse livro, tá, aqui em São Paulo. Então, e pessoal, vai ser lançado no Congresso. Excelente. Então, assim, pessoal, vou deixar todos os links aqui embaixo. Link do Instagram que a gente está vendo na tela, o Instagram que eu já tinha mostrado anteriormente, tudo isso vai estar aqui na descrição. Então, assim, Iago, tô com dúvida, fiquei interessado, quero mandar mensagem. Tem um Instagram que você pode colocar agora, se você quiser, que é o Instagram, @Chão da Quadra. Chão da Quadra? Chão da Quadra, tudo junto. Vou colocar aqui na tela. Porque esse é o Instagram, Chão da Quadra, chão, né? Chão sem o tio. Chão da Quadra. Porque esse é o Instagram para a pessoa que queira o livro direto com o professor Francisco Firnardi. Excelente. Deixa eu só confirmar aqui para ver se não tem nenhum errinho. É sempre importante, principalmente no processo de comunicação, não cometer nenhum erro. Mas, enquanto isso, enquanto eu vou colocando aqui, eu queria te ouvir sobre mais uma coisa que eu acho importante. Você me contou uma série de coisas sobre o teu passado, você me contou diversas coisas sobre o teu atual momento, né? Inclusive o lançamento do livro, a gente vai colocar tudo aqui na descrição. Então, pessoal, por favor, entre em peso, vai perguntando, incomoda mesmo, manda mensagem, enche o caixa de mensagem dos caras, vai atrás mesmo. É sempre muito bom adquirir esse tipo de material, porque vai te enriquecer pessoalmente falando e a tua prática também como profissional. Quais são os seus projetos de futuro? O que você quer daqui para frente depois de ter feito tudo isso? Cara, eu fiz muita coisa até o momento em relação à aventura. São 5 livros, não sei quantos, acho que 8 capítulos, sei lá, de aventura, uns 30 artigos. E o que é minha vida hoje? Hoje eu sou professor de ensino médio no Senac de São Paulo, e estou muito bem, assim, de volta ao ensino básico, né, porque tive na universidade muito tempo, dando aula na graduação. Vejo que outras propostas de pós-graduação que relacionam-se à aventura, ou mesmo de graduação, que me queiram na aventura, eu ainda estou aberto para isso, o Chão da Quadra está certinho, é assim mesmo. Elas serão ainda vejo isso como uma possibilidade dentro de trabalho para mim, porque sei que tem muita coisa que eu posso contribuir com as pessoas nesse tema. Esse livro aqui que eu estava apresentando para vocês, gente, tem muita gente nova aqui, que eu estou lendo eles pela primeira vez e que eu estou adorando ler, tá? Porque eu sou um mala sem alça na aventura, porque eu leio tudo que publicam. Publicou um negócio, eu vou lá e leio. Eu fico atrás de artigos o tempo inteiro sobre a aventura, eu admito, eu fico lendo. Então, eu conheço a maioria, mas tem muita coisa nova aqui. Para mim, fico feliz em ver coisas novas, pessoas novas escrevendo sobre o tema.
Então, eu posso contribuir mais e quero contribuir mais com a aventura, mas hoje eu tenho a minha academia de escalada, que é o esporte que eu amo praticar, e que aqui em Jundiaí eu tenho tentado. Comecei esse ano, a academia começou esse ano, quero me dedicar cada vez mais, porque é um esporte que eu adoro estar em contato com a escalada na natureza, com o ensino da escalada em si. Eu adoro dar aula de escalada para as pessoas. Esse meu medo de escalar me fez ser muito técnico na escalada, do ponto de vista de entender como é que o corpo da gente age, se movimenta, se desloca pela parede, evitando a queda. Porque se eu tenho medo de cair, então eu vou caprichar no jeito de fazer. E não é só força, sim, tem força, mas eu tenho modos de fazer. E, essencialmente, porque isso envolve as questões emocionais. Porque o medo da queda tem a questão técnica, física, de fazer, mas boa parte do meu medo da queda vem da minha incapacidade de agir quando eu preciso agir, porque eu estou com medo. E aí eu me bloqueio. Então, ter um trabalho mental que ajude as pessoas a lidarem com as imprevisibilidades, com as dificuldades das situações adversas e se empoderarem nelas. Esse é um trabalho que eu foco muito no meu trabalho da escalada hoje, né? Então, a pessoa vem com medo lá para a escalada e ela sai com um pouquinho menos de medo, um pouquinho mais corajosa, um pouquinho mais disposta a enfrentar. E nesse mundo de hoje, onde crises de ansiedade estão acontecendo absurdamente por aí, a pessoa aprender a lidar com esses momentos difíceis passa a ser uma necessidade de sobrevivência, né? De aprender a lidar com esse mundo difícil que a gente tem hoje em dia. Eu posso dizer que muitas pessoas que fazem essas aventuras, elas têm uma possibilidade melhor de lidar com essas dificuldades do dia a dia. Porque elas enfrentam, né, a coisa poxa, eu posso perder minha vida hoje, então eu preciso me centrar, espera assim, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance, né? É isso. E vou fazer um relato próprio, que eu geralmente faço entre amigos, então, assim, o ruim disso daqui não ter plateia é que você vai perdendo a noção. Aí você vai falando muita coisa que eu não falaria com plateia. Ainda bem que a gente não está tomando nada, viu? Ainda bem que é só água que eu tô tomando. Ainda bem, viu? Mas um relato muito importante, acho que vai muito nessa linha que a gente está conversando. E para a molecada é importante isso, porque essa molecada, talvez a minha geração, vou fazer 30, a minha geração talvez ainda tenha tido esse contato, no sentido de contato com as coisas poderem dar errado e você ter essa sensação inédita, ainda teve. Talvez a geração mais nova menos, não sei se não teve, mas pelo menos em menor quantidade, que é aquele ponto que a gente falou do reiniciar as coisas, né? Está falando um cara aqui que tem diagnosticado ansiedade e depressão. Então, assim, estou falando de causa própria no meu ponto aqui, tá? Para toda a internet não mexer as paciências, que nem diria minha avó, está falando um cara que tem isso. Um dos pontos principais ao longo do meu tratamento de 15 anos, basicamente, foi quebra do que a gente chama de máscara. Assim, eu chegar na frente de situação de medo, sabendo quem eu sou, sabendo qual é o meu medo, sabendo como me preparar. E aí eu estou falando, obviamente, da minha vivência, não sei se para todo mundo vai funcionar, se todas as linhas vão ser iguais. São adendos que a gente faz. Mas esse ponto de você encarar, e talvez até mesmo naquela linha que a gente estava falando ali do medo da pessoa assumir que tem medo, sim. Que é comum, que é muito comum, meio acadêmico, então a gente tem sobra isso. Mas eu me garanto, eu faço medo isso. De fracasso, né? Você não planejou poder fracassar. Não, daqui é certeza que isso aqui vai dar super certo. Você fala, tá bom, tá, ok. Aí dá 2 tempos você fala, não, o cara tá lá chorando, meu Deus do céu, fracassei. Exatamente, você tinha medo e você só não quis assumir. E acho que é um pouco disso, não sei se tirar a máscara, mas se lidar melhor com aquilo que te mascara. Sim, então, assim, isso mesmo. Quando você começa a olhar para aquilo ali, eu estou falando de uma situação hipotética minha. Por exemplo, eu tenho medo de altura, pavor. Quando eu olho para aquilo e eu começo a falar, putz, eu não considerava o máximo até 3 minutos atrás, quando eu não estava aqui. Eu estava me considerando um cara, sucesso, não sei das coisas lá. Agora estou eu com a perna bamba, olhando para baixo e tremendo. Como é que eu encaro? Como é que eu
Como é que eu me preparo para poder enfrentar esse desafio que eu vou ter? Você falou Isso uma é coisa, fantástico. cara, você falou uma coisa importante, que assim, no meio acadêmico, muita gente que acha que, não, eu sou, né? Porque tem uma ideia de que há uma hierarquia, quanto mais você sobe nessa hierarquia, você vai ganhando superpoderes, você fica invencível, né? Eu acho que um olhar epistemológico inadequado que a gente tem provoca isso, que é de entender a ciência como quanto mais eu faço ciência e melhoro na ciência, mais perto eu estou da perfeição e de ser Deus. E, na verdade, ciência é o contrário. O Mohammed vai dizer assim, ciência é ficar buscando o problema, não achando que a resposta definitiva chegou, porque quando eu chego em uma, surge um novo problema, aí eu caio de novo, aí eu subo, aí eu desço de novo, aí eu subo, aí eu desço de novo. Quando eu acho que eu tenho as certezas, é onde eu vou caindo na ilusão das certezas. E quando eu sei, não, eu não tenho medo, porque eu sou poderoso, aí é que você vai descobrir os tombos enormes que existem por aí. Mas essa crença fiel numa ciência dura, né, numa ciência que é irrefutável, e que isso não é científico, do ponto de vista da ciência, epistemologia não é científico, essa crença é ruim, né? E causa na pessoa colocação de máscaras poderosas, que quando elas são quebradas, as pessoas desmoronam. Isso é muito preocupante, porque é meio foda falar, mas é verdade. Tem um ponto que é muito importante em tudo isso, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade onde o medo é quase sinônimo de fraqueza, por vezes. Sim, sim. Infelizmente, porque não é. Né? E aí você acaba denotando um certo ar de superioridade para não denotar fraqueza. Exatamente. E aí você vai, e aí obviamente a gente tá divulgando um congresso, fica foda falar sobre isso, mas boa parte de eventos de congressos, por vezes, viram isso. Sim. Vira todo mundo vendendo coisa. Uma vez eu vou falar só do nome que eu elogiei, não vou contar os santos ao lado. Eu fui num congresso sobre futebol. E aí, meu antigo orientador, meu co-orientador hoje, que é o Alcides Scaglia, da Unicamp. Manda um abraço para ele. Um abraço para ele também, um eterno carinho. Ele fez uma apresentação no meio do congresso e veio uma sequência de produto vendável, ele. E aí um colega meu, antigo colega meu, veio falar, porra, o pessoal vendendo coisa, o Alcides falando aí de jogo de novo. Eu falei, gozado, né? É difícil, né? Congresso de futebol, o cara quer falar de futebol, né? Complicado, né? Pô, o cara não fez uma venda. Aí ele sentiu o tom de ironia na voz, obviamente. Saiu meio constrangido, né? Ali de perto. Mas aí eu comentei com outro colega meu, eu falei, cara, isso daqui às vezes parece comercial da Polishop, cara. E não pode ser, assim, não científico, gente. É científico, caramba. Se vocês estão com certeza, façam um favor, parem. Porque, assim, aqui é para ter dúvida. Se você sair... Você já tem todos os modelos prontos para tudo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Acabou. E assim, a gente tem um processo científico hoje em dia, e eu comentei isso com o Raoni, e comentei isso com quase todo mundo, que é um certo exagero de produção, essa busca exagerada pela produção científica, que você começa a querer falar que você entendeu qualquer coisa. E você começa a exagerar o termo. Então, assim, ou você virou meio super-herói mesmo, de fato, ou você está muito no caminho errado. E a gente acaba distanciando, como consequência, uma geração que está vindo. Pelo menos eu tenho sentido muito isso no meio acadêmico. Tem uma geração que já não... Como ela está consumindo muita gente, ela não consegue conectar a história. Não. Sabe? Ela não consegue olhar para a cara do professor que está ali na frente, cuspindo o paper. Ela não consegue olhar para a cara e falar assim, eu gostaria de ser essa pessoa. Eu gostaria de me inspirar nessa pessoa. Porque há uma arrogância ali que ela não quer para ela. Ela fala assim, pô, eu vou virar isso? Não, não quero. Eu vou estudar anos e anos e anos e o final... Para ficar assim? É? Assim?
Não quero, obrigado. Né? E tem muita gente se afastando do meio acadêmico, que é um meio. Muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa. Por conta desse tipo de situação. Por conta do tempo excessivo de conselho para definir se a grade horária é na sexta-feira ou é na quinta-feira, ou se o meu é melhor, ou se o meu eu deveria ganhar mais verba ou menos verba, e a ciência em si não produz, a área em si não desenvolve. Olha, E muita gente boa fala assim, a gente está falando da educação física, que é um microcosmo. Tá lá, nós estamos um satélite distante da ciência, hein? Imagina isso nos setores produtivos, como, né, a engenharia, a medicina. Como é que deve ser o tamanho dessa brincadeira? Iago, eu vou pedir licença para você. Eu vou encerrando aqui. Preciso ir. Sem problema nenhum. Seguinte, pessoal, queria primeiro agradecer, Dimitri, muito obrigado pela conversa. Saiba que do fundo do coração te encherei o saco mais vezes, porque eu adorei a conversa, entendeu? Então, pessoal, quem acompanhou até agora, muito obrigado do fundo do coração. Amanhã tem mais um podcast, então fiquem atentos às redes sociais, fiquem atentos aqui no YouTube. No mais, obrigado a todos, obrigado ao Sérgio novamente e um grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal, obrigado.